11h15 do dia 18 de março de 2026. 11º vídeo de hoje, e hoje por hoje é só, passa a régua. Por hoje é só, porque agora eu vou me preparar para almoçar, vou me preparar para poder tirar uma sesta e o dolce far niente, de dormir um cochilo depois do almoço, faz parte da doçura de não fazer nada, né? Faz parte. Então, assim, vídeo anterior eu terminei falando sobre a última vez que eu fui para a casa de praia passar o fim de semana com meu filho, nos meus dias de visita, e meu ex-cônjuge não, lógico que meu ex-cônjuge não foi, mas estava a caseira com os convidados dela, da igreja dela, né, que eu não me senti parte proprietária da casa, apesar de eu não estava lá como convidada, tá? Eu quero deixar claro em teor público, né, de conhecimento público, que eu não estava lá como convidada, eu estava como proprietária, assim como meu filho. Mas, enfim, já falei como é que foi, agora eu quero dizer para vocês as questões que estão mal explicadas dentro desse contexto, né? Porque meu celular, ele foi furtado, mas depois apareceu. Só que, eu não me recordo o ano, um dos caseiros da nossa casa de praia foi preso, foi pego roubando casas lá no Porto das Dunas. O registro dessa informação está na delegacia do Aquiraz. O registro que pode comprovar a legitimidade da fonte dessa informação, fonte legítima dessa informação, está lá na delegacia do Aquiraz. O delegado, na época, era o delegado senhor Eric, que nos atendeu. Nós estávamos na casa, no sítio, passando o fim de semana. Agora deixa eu contar por que aqui a gente estava no sítio. Nós estávamos no sítio, passando o fim de semana no sítio, porque eu disse pro meu ex-cônjuge que eu não tinha confiança no caseiro que ele tinha contratado. Porque na entrevista que ele foi fazer com a gente, né, eu atendi, a entrevista dele foi feita no hotel do Mamed, ali no hotel Jangadas da Caponga. Nós estávamos passando o fim de semana lá, e ele morava lá na Caponga, e nós agendamos, como a gente sempre passava muitos fins de semana, desde quando o João Ramalho era pequenininho, de meses, que eu sempre me hospedava antes na pousada do Mamed, que era a pousada Jangadas da Caponga, mesmo que é o dono da barraca Delícias da Caponga, ali na Águas Belas. Então, eu disse a eles, não, eu não vou passar um fim de semana numa casa de praia que eu ainda não confio no caseiro novo. Na entrevista lá na Caponga, eu fiz 3 perguntas, ele titubeou. Eu fiz 3 perguntas para ele sobre quem tinha indicado, sobre as experiências anteriores dele, por que ele tinha sido despedido do último emprego. E ele titubeou, ele não me passou segurança. E aí eu disse, meu ex-cônjuge, não, e nós já estávamos numa fase que nós já estávamos tentando se separar, né? E eu disse pro meu ex-cônjuge, não, eu não vou passar o fim de semana na prainha, esse fim de semana, porque eu ainda não confio no novo caseiro. Porque ele titubeou nas perguntas que eu fiz lá, na entrevista dele, que foi lá no hotel Jangadas da Caponga, do Mamed, que é o mesmo dono, proprietário da barraca Delícias da Caponga. Águas Belas, Ceará, Brasil. Aí nós fomos. Só que quando eu cheguei lá, no outro dia, no sábado, ligaram pro meu ex-cônjuge, do celular do caseiro. Aí o meu ex-cônjuge, Cleito, o que foi, Cleito? O que foi, Cleito? Na hora dessa, ligando pro meu celular. Aí a delegada disse, não é o seu caseiro, ele está preso porque ele foi pego roubando casas lá no Porto das Dunas. Nós saímos da Pacatuba, do sítio Retiro São José, ali na Pacatuba, e fomos para a casa
de praia e depois para delegacia. Então, o delegado, o senhor Eric, foi nos atendeu e as armas, meu ex-cônjuge, ele é colecionador de armas. Então, tinha armas debaixo da cama e armas debaixo do colchão. Tem arma no porta-luva, tem arma em tudo quanto é canto, tem arma. Até nas paredes tem arma de choque, arma de tudo que você imaginar tem arma. Então, assim, nós fomos, o delegado, ele fez a prisão e ele disse que não podia liberar a arma, porque é uma prova ele estava assaltando casas no Porto das Dunas com as armas do meu ex-cônjuge, que é colecionador, porque tem arma na casa de praia, tem arma no sítio. Uma informação de teor público. Ele tem registro de colecionador. CAC, né? Que é colecionador, atirador profissional e desportivo, né? E colecionador. CAC, né? O CAC. Então, deixou 6 minutos. Então, ok. Só antes desse caseiro, vou aqui trazer outro problema. Porque na entrevista desse caseiro que foi pego roubando casas no Porto das Dunas, quem indicou esse caseiro para essa função foi o caseiro lá do sítio. E eu achei que isso não foi só uma coincidência. Quem indicou o caseiro que foi pego roubando casas lá no Porto da Duna foi o caseiro do sítio. E aí foi por isso que eu achei que ele titubeou em algumas coisas e eu não tinha confiança, e eu nem sabia que ele ia fazer essa presepada de roubar com as armas do meu ex-cônjuge em outro canto. O caseiro, antes desse caseiro que indicou esse caseiro que foi roubar a casa lá no Porto da Duna, disseram que ele estava roubando casa no Porto da Duna com indicação de outros caseiros. Gente, isso é um assunto muito grave. E sabe quanto tempo faz isso? E continua acontecendo roubos no Porto da Duna, Aquiraz, Eusébio. O caseiro, antes desse caseiro que indicou outro caseiro que foi pego roubando, nós tivemos de despedir. Você sabe por que a gente despediu o caseiro? Porque o caseiro chegou para mim, meu ex-cônjuge estava nos barzinhos, porque o negócio dele era viver em barzinho assistindo o jogo do Fortaleza, conselheiro do Fortaleza. E eu estava com meus filhos no sítio, e ele saiu para os barzinhos, para o jogo dele e tudo. O caseiro teve a audácia, eu acho que isso foi uma audácia, de chegar para mim e dizer: a senhora tem um tempo fora daqui para se encontrar comigo? Eu olhei para aquilo dali, eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo dali. Eu não acreditava. Eu só disse para ele o seguinte, assim: eu fosse você, eu tinha vergonha de falar uma coisa dessa, não respeitar sua esposa e sua filha, que é praticamente uma recém-nascida. Ele chegou lá, a filha dele nasceu lá. Eu não estou nem aqui questionando o seu respeito a mim. Você devia ter vergonha na sua cara e respeitar a sua esposa e a sua filha. Também não disse mais nada, me tranquei, fui pro meu quarto, me tranquei. E fiquei com aquilo engasgado, e dormi. Meu ex-cônjuge chegou do jogo dele, já chegou pra lá de Bagdá, porque ele sai pra beber, e quando chega já é bebido, e eu não ia trazer um assunto desse, que podia gerar uma confusão maior. Ele anda armado. Eu passei a noite pedindo a Nossa Senhora que me iluminasse uma maneira de chegar para ele, para colocar essa situação, para que não houvesse um problema maior. E eu, quando amanheceu o dia, que eu vi que ele já estava sóbrio, eu passei a noite em claro. Aí eu disse: olha, eu vou lhe contar uma coisa, mas nós não vamos tomar nenhuma providência agora. Nós vamos pegar as nossas coisas e nós vamos embora
assim que eu terminar de falar o que eu vou lhe falar. O que foi? Ele já começou a querer se exaltar. Disse, olha, o Veré, não vou dizer o nome dele todo, enquanto você estava lá no barzinho tal, assistindo o jogo, ele chegou pra mim e perguntou se eu tinha um tempo para encontrar com ele fora daqui. Ele me desrespeitou, ele desrespeitou você e desrespeitou a esposa dele e a filha. E eu acho inadmissível. Porque eu acho que uma pessoa que tem coragem de fazer isso não respeita o patrão, não tem fidelidade ao patrão, e muito menos a mim, nem muito menos a esposa, e muito menos a filha. Então eu quero que a gente arrume as coisas e vamos embora agora. E fomos embora. Ele depois despediu o caseiro. Um dos amigos dele, Aloysio Cavalcante, que nós emprestávamos muito o sítio para esse amigo dele, a Zezé, doutor Aloysio Cavalcante, a Zezé, ele chegou a questionar, a duvidar da veracidade do que eu tinha dito. E eu achei isso uma ofensa muito grande, porque em hipótese nenhuma, em hipótese alguma, eu sou uma pessoa injusta nesse sentido de fazer um trabalhador perder um emprego no tempo de hoje. Mas acontece que ser caseiro de um sítio, ser caseiro de uma casa de praia, ser caseiro de qualquer imóvel, é preciso muita confiança. Como é que eu vou para minha casa se eu não tiver confiança de que aquele profissional, aquele caseiro, ele vai nos proteger. Nos proteger, ele não é contratado para segurança, mas é para fazer a segurança do imóvel, zelar pelo imóvel. Depois, finalizando isso, o Dr. Aloysio Cavalcante, esposo da Zezé, amigo do meu ex-cônjuge, chegou a questionar, será que isso aconteceu? Será que isso realmente aconteceu? Duvidou da minha palavra. Gente, eu acho que isso acontece com todas as mulheres. Com todas as mulheres. Porque entre tudo isso que já aconteceu, eu ainda precisar passar pela dúvida das pessoas, né? 12 minutos. Então, foi isso. Então, esse problema dos caseiros, eu ainda não... como eu falei, a última vez que eu passei fim de semana na casa de praia com meu filho, eu amanheci numa cama cheia de cal. Eu não registrei isso na delegacia de Aquiraz. Furtaram meu celular, depois meu celular apareceu, depois mandaram furtar aqui na minha porta. Não sei se não sei se tem ilação esse caso, né? 13 minutos. Mas a verdade, a questão é que Aquiraz, Prainha, Pacatuba, tem um negócio aí acontecendo muito misterioso há muito tempo. Porque eu acho que não é coincidência o caseiro que foi indicado pelo caseiro da Pacatuba ser preso roubando casas no Porto da Arduna, e tem a indicação do caseiro que foi do sítio. O caseiro, antes do sítio, chegou com essa proposta pecaminosa. A senhora tem um tempo para se encontrar comigo fora daqui? Um caseiro desse tem respeito pelo patrão? Um caseiro desse tem respeito pela patroa? Um caseiro desse tem respeito pela esposa? Um caseiro desse tem respeito pela filha? Tem não. Se ele não tem respeito com as pessoas que pagam o salário dele, ganha pão dele, ele vai ter com quem? A todos, um bom fim de semana. Meu fim de semana começa hoje. Até o próximo vídeo. Eu não sei quando é que eu vou fazer mais vídeos. E é isso. Semana que vem será a 153ª semana de Bare Minimum Monday and Friday. Até o próximo vídeo. E eu dou-te far niente. O fim de semana começa hoje.